Bom dia e bem-vindos para mais um Tis do Café. Quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus em João capítulo 16. João capítulo 16 e o versículo 33. João 16, 33, que diz: Tenho-vos dito estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenho dito estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E que o Senhor abençoe essa leitura aos nossos corações. Como é que a igreja, como é que as pessoas de Deus têm reagido em relação a este politicamente correto? Como é que as pessoas têm reagido a isso dentro da igreja? É interessante que a igreja ela tem reagido calando-se. E é um calar-se tão dramático que você não pode tocar no assunto para os jovens, para os filhos das pessoas de dentro da igreja. Você tem que evitar todas essas coisas e procurar só falar de coisas boas, de coisas alegres e tudo mais. Sabe, eu me lembro de uma pregação há muitos anos atrás, que eu estava escutando em fita cassete. Veja só que faz tempo, viu? De um homem, de um pregador irlandês. Se não me engano, era irlandês o nome dele, nem me lembro o nome dele. E ele estava falando sobre Daniel. E ele falou o seguinte: irmãos, nós temos que falar com os nossos jovens sobre evolução. Não podemos falar sobre evolução, porque evolução é algo que não vem de Deus. E ele falando mais ou menos desse jeito, e ele disse: irmãos, como é que os nossos jovens vão para a universidade, vão enfrentar o mundo lá fora, sem saber o que o mundo está pregando? E ele disse: nós temos que falar a eles o que o mundo está falando e ensiná-los a verdade através do que o mundo está ensinando errado. E isso faz muito tempo atrás. Mas a igreja ela tem se calado. E depois fica perguntando como é que por que os jovens estão saindo da igreja e estão sendo iludidos pelo mundo. Jesus não escondeu a verdade aos seus discípulos. Daniel, quando foi, e o pregador ele falou sobre justamente essa parte de Daniel, Daniel conseguiu ser quem ele era, porque ele foi instruído na verdade. Amados, nós temos que ensinar os nossos filhos, os nossos jovens, a verdade e ensiná-los o que o mundo está falando. Jesus muitas vezes diz: você já ouviu falar de dente por dente, olho por olho, dente por dente? Você já ouviu falar que é assim, é assado? Mas eu lhe dou uma nova instrução. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E, segundo, é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus ele não escondeu o que o mundo pregava, mas ele aproveitava o que o mundo estava falando e ensinava a verdade. Nós temos que fazer o mesmo.
Nós temos que mostrar aos nossos jovens o pecado que está ali e mostrá-lo como combatê-lo. Amados, não vamos esconder os nossos jovens do mundo, mas vamos ensinar os nossos jovens a como enfrentar o mundo. Foi assim que Jesus fez, foi assim que os apóstolos fizeram, e é assim que nós também devemos fazer. Você está preparado para enfrentar o mundo? Seus jovens estão preparados para enfrentar o mundo? Pense nisso, reflita nisso. Tenha um bom dia, que o Senhor os abençoe e até o nosso próximo Antes do